Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas 45 minutos. Os termômetros marcam 19 graus aqui no centro da capital. E hoje, terça-feira, é dia de receber aqui no estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli, que vai falar sobre a atual conjuntura política e econômica aqui do Brasil. Bom dia, Frachelli. Bom dia, bom dia, Carlos. Olha, Frachelli, a gente tem visto aí os movimentos em torno da base de sustentação do governo Temer e isso daí tem gerado impacto, especialmente na confiança com a economia brasileira. O governo Temer, né, que tinha aí 367 deputados na sua base de sustentação, na época do impeachment da presidente Dilma, ele perdeu uma parte expressiva, recuou para 251, isso é um levantamento feito pelo Jornal de São Paulo. Isso aí impede que haja movimentações contra o Temer, mas não dá força suficiente para que ele avance na sua política de reformas, né? É o impasse que nós temos. O ultimato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que o PSDB se retire da base de sustentação do governo surtiu efeito? Teve aí o efeito desejado pelo ex-presidente? Bem, eu acompanhei pela televisão, eu acho que o pronunciamento do Fernando Henrique consolidou a cisão. O PSDB está dividido entre os cabeças pretas, que são os jovens, que são contra o governo Temer, e os cabeças brancas, que são os deputados, os senadores mais idosos, que são a favor do Temer. Mais tradicionais. Ontem eu vi a posição do líder do partido defendendo o governo Temer, mas eu acho que o racha está estabelecido. Que impacto isso tem na economia, Frachelli? Bem, na economia é a confiança que tarda, né? A recuperação brasileira vai até o ano 2024, se dá em etapas. Os investimentos só se mantêm em 2024 no patamar que tínhamos antes da crise. Ora, investimento pressupõe confiança. No momento que a divisão na base de sustentação, automaticamente a confiança não se consolida. E o ambiente de negócios? Bem, o ambiente de negócio, o Banco Mundial fez um levantamento e o Brasil perdeu posição. Em 190 países, nós passamos de 125 no ano passado para 127 agora a posição. Então a perda de... Perdemos duas posições. Duas posições. O que isso significa no contexto aí significa menos confiança externa, né? O Brasil já está convivendo com... É uma queda grande. É uma queda, já uma posição com pouco privilégio no âmbito internacional. Bom, isso gera reflexos na nossa arrecadação, enfim, na atração de investimentos, especialmente. Eu diria que os fatores predominantes são a falta de confiança na política pública do governo, o desejo de não pagamento de impostos. Então, esses são os fatores mais importantes para chegar nesse resultado. Bom, em outubro a gente teve o pior desempenho da taxa de câmbio desde o ano passado, né? Desde Exatamente. o final do ano passado. Isso já é um reflexo dessa atual conjuntura econômica e política no país? Eu diria no âmbito externo e interno, né? Internamente, à medida que o governo vai perdendo credibilidade e as variáveis chegaram no patamar esperado, começa a haver uma recuperação do câmbio, principalmente pelo ambiente externo. O presidente Donald Trump assumiu um novo protagonismo. Quando eu vinha para cá, pela manhã, às 6h18, ele estava na televisão da Coreia, dando seu comunicado e exigindo condições de igualdade perante a concorrência de produtos japoneses, produtos coreanos. E, ao mesmo tempo, enfatizando a possibilidade da guerra, né? Então, tudo isso faz com que o presidente Trump vá mudar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, e isso possivelmente elevará o juro internacional. Elevando o juro internacional, o Brasil tem poucas condições de reduzir os juros internos. Bom, isso pode refletir um cenário de instabilidade econômica no mundo inteiro. Bem, eu acho que politicamente sim, né? Embora economicamente e internamente ele vem ganhando espaço. A economia vem melhorando, a taxa de desemprego chegou ao patamar de 4,1%, ele preserva e prioriza o emprego dentro dos Estados Unidos, exige contrapartida dos países com quem mantém comércio internacional forte, e isso está dando protagonismo para ele. E automaticamente melhora a economia americana. E essa realidade exige algum reflexo, alguma mudança na nossa política cambial aqui no Brasil? Bem, eu diria mais na taxa de juros, né? A taxa de juros vem caindo, ela deveria cair 0,5% agora em dezembro. Se ela caísse em 0,5% em dezembro, ela chegaria ao patamar de 7%. Eu acho que isso não deve acontecer, porque o presidente Trump já sinalizou o fim da gestão e Janet Yellen e o início da gestão Jerome Powell.
Isso deve acontecer em fevereiro, mas ele anunciando agora, já começa o mercado precificar a taxa de juros e a taxa de câmbio internacional. Bom, a gente vai acompanhando aí toda semana, atualizando contigo Exatamente. As mudanças devem acontecer com muita frequência a partir de agora. Bom, até terça que vem então, Fraquelli. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. E a gente espera atualizar essas informações aqui na próxima terça. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a paz começa por você. Esse foi o tema da palestra promovida pela Escola do Legislativo e direcionada aos servidores aqui da Assembleia. Realizada no Memorial do Legislativo, a palestra ensinou a técnica havaiana Ho'oponopono